Olá, boa noite, sejam bem-vindos, né? Só estou dando mais um tempo para o pessoal poder já, né, começar aí a participar da live que está marcada para as 20 horas de hoje. Eu vou iniciando aqui com a leitura das principais notícias do dia que nos chama a atenção e a gente precisa ampliar a discussão sobre alguns temas muito importantes e muito, né, muitas vezes caros a toda a sociedade brasileira. Tudo bem? Seja bem-vindo, João Rodrigues, é o primeiro aí a já chegar na live e fiquem à vontade para poder aí, através dos comentários, né, do chat, para vocês poderem fazer aí as suas perguntas, tudo bem? Eu vou iniciando aqui a live, enquanto o pessoal está aí entrando, recebendo as notificações, um comentário muito interessante, né? A notícia de hoje da prisão da então deputada Carla Zambelli, né? Enfim, tem um cerco aí montado pelo STF para poder prender a deputada que foi condenada naquele processo onde ela contratou um hacker para invadir o sistema da CNJ, né, da Comissão Nacional de Justiça. Então, ela acabou fugindo do Brasil, porque a atitude que ela cometeu foi justamente de fugir, e não de tirar uma licença ou de esparecer a mente. Só que ela cometeu um equívoco grotesco. Como você vai fugir da justiça do seu país e vai para outro país que tem acordo de extradição com ele? Fica confuso e complicado, né? Pois bem, então no dia de hoje, a deputada Carla Zambelli foi presa lá na Itália, e aí a justiça italiana ela tem aí um prazo de 48 horas para decidir o que vai ser feito. Se vai extraditá-la, se vai colocá-la em prisão domiciliar, enfim, aí já fica a critério da justiça italiana. Bom, acredito que os senhores saibam, né, quem é Carla Zambelli. Ela foi uma deputada aí que, durante todo o seu mandato, né, se envolveu em várias polêmicas. Inclusive, né, tem uma ala da direita que é bem enfática ao dizer que ela foi a principal personagem responsável pela perda, né, das eleições do Bolsonaro, justamente pelas atitudes que ela vinha tomando, extremistas, e aquele estupim dela sacar arma em público, né, sem ter porte de arma e ameaçar um cidadão, e aquilo ali foi o estupim. Bom, esse é um dos pontos. A live de hoje, gente, eu vou tratar sobre um assunto muito importante, que é os BRICS, tá? Falado aí na mídia, mas não é explicado para a população o que é o BRICS. Então, na live de hoje, eu vou explicar para você sobre o BRICS e você fica à vontade para poder aí, né, colocar nos comentários aí as suas dúvidas e conforme a live for, né, o segmento, eu vou tentando tirar a dúvida de cada um de vocês. Beleza? Vamos lá? Bom, um outro ponto importante é que nessa corrida toda que está acontecendo aí em relação ao Donald Trump e né, a taxação global, vale lembrar que essa taxação está sendo mais enfática para países que não estão ali alinhados ideologicamente com os Estados Unidos, ou que não têm uma importância, né, econômica para o mundo ou para o próprio Estados Unidos em si. Um exemplo, o Canadá e o México têm essa importância porque, além de serem vizinhos dos Estados Unidos, alimentam a indústria americana fortemente, principalmente a indústria automobilística americana depende, né, das peças que são fabricadas no México. Então, tem um diferencial aí na taxação para esses países. Só que também tem um ponto muito interessante na questão dessa taxação, né, toda. Por exemplo, Lesoto e Botsuana são repúblicas africanas, que são países muito pobres, muito miseráveis, e a desculpa do Donald Trump em relação à taxação é por conta dos déficits, né, fiscais que os Estados Unidos têm em relação a outros países. Só que, enfim, Botsuana e Lesoto exporta para os Estados Unidos algo que o próprio Estados Unidos não pode fabricar, né, que é ouro e diamantes. Então os Estados Unidos vai lá, compra o ouro e diamante desses países pobres da África, tá? Entendam bem, impõe o preço que eles querem pagar e ainda querem obrigar esses países agora a pagar taxa
para poder exportar para os Estados Unidos. Então, conclusão, para que vocês entendam, a questão da taxação que o Donald Trump começou, né, a retomar, porque isso vem desde o primeiro mandato dele, nada mais é do que uma tentativa de atenuar durante o governo dele a dívida externa dos Estados Unidos, que é uma das maiores do mundo, se não a maior, tá? Que beira em cerca aí de 35 trilhões de dólares, e o Donald Trump quer, com essa questão de ampliar a indústria americana, retomar a industrialização dos Estados Unidos, aumentar essa dívida externa para 39 trilhões de dólares, com investimentos no setor. E aí como é que ele vai conseguir capitalizar recursos suficientes para não deixar o governo, né, ou sendo o presidente que deixou um rombo enorme na economia estadunidense? Simples. Essa questão de tarifação pelo mundo, né? Embora o mundo perdeu, né, desde quando Donald Trump anunciou, a questão da taxação, investimentos pelo mundo já perderam valor de capital de cerca de 6 trilhões de dólares, desde quando Donald Trump assumiu agora o seu segundo mandato e anunciou a questão das tarifações. Empresas pelo mundo todo perderam cerca de 6 trilhões de dólares. É muita raça de dinheiro, gente. E aí os Estados Unidos ele vai fazer o que nessa pegada? Ele vai escalonar a questão de taxação para poder o quê? Recuperar capital, para poder pagar a sua dívida externa. E a questão é muito interessante, porque o mundo ainda é muito dependente da tecnologia e da diplomacia estadunidense. Os Estados Unidos, embora seja uma economia que está para ser ultrapassada pela economia chinesa, ele ainda é uma grande potência econômica e bélica, e principalmente diplomática, né? Então, por medo de sanções comerciais, por medo de sanções militares, né, muitos países acabam aceitando as imposições dos Estados Unidos. E aí é que entra a questão dos BRICS, e que é muito importante você entender, né? Todo esse prelúdio, né, que eu iniciei aqui na live é justamente para chegar no contexto dos BRICS. E o porquê que eu preciso deixar isso bem claro para vocês, gente. Eu não sou militante de esquerda e nem militante de direita. Tá? Aqui, o fundamento da live é ensinar você, levar até você notícias e informações. Você quem decide qual destino deve ser seguido por você, beleza? E principalmente como a gente pode melhorar o nosso país. Aí é para ampliar a discussão e o debate, tá? Mas eu não estou aqui para militar Lula, nem Bolsonaro, nem A, nem B, nem C, beleza? Aqui é para a gente discutir as ideias que são importantes para melhoria e promoção do Brasil. Fechado assim? Então, vamos lá. O Lula, ele quer, né, de certa forma, uma independência dos Estados Unidos na questão econômica. Mas esse querer dele é natural ou é algo que já é doutrinado nele desde o início de sua militância? É lógico que é algo doutrinado dentro dele. Haja vista que ele vem sendo financiado pelo Partido Comunista Chinês desde lá de trás, desde lá de sua militância como sindicalista. Ele foi financiado pelo Partido Comunista Russo e depois, com a queda, né, da União Soviética, a perda, né, da influência do socialismo russo, quem ganha protagonismo nesse cenário é quem? A China. Tá? Então, o Lula ele é financiado pelo Partido Comunista Chinês, como Nicolás Maduro e outras ditaduras são. A intenção dele é justamente enfraquecer os Estados Unidos economicamente, do Brasil, né? Nesse ponto, quando o Lula fala em relação a fortalecer os BRICS. Tá? A intenção é justamente porque se os países que compõem o BRICS, né, romperem com a dolarização, deixarem de negociar com o dólar, a moeda americana ela perde valor. Se a moeda americana perde valor, o que acontece? Os Estados Unidos não vai conseguir pagar a sua gigantesca dívida externa. E isso nada mais é do que um plano da China. E o Brasil o que é? Um peão nesse tabuleiro todo. E você e eu, nós somos o quem? Os testas de ferro que vão ter que aguentar toda essa pressão, né, dessa Guerra Fria 4.0, se assim a gente pode chamar, né? Enfim, então eu vou agora aqui
falar um pouco sobre a origem dos BRICS para a gente poder, né, melhorar essa discussão. O Dilton da Silva Clava, eu acho que o senhor está querendo confundir os brasileiros. A taxação é exclusiva ao Brasil por conta do desgoverno brasileiro e tu sabe bem disso. Bom, Dilton, felizmente eu acho que você está hiper equivocado. Você precisa estudar um pouco mais sobre economia política, sobre ciência política principalmente, para não tomar decisões enviesadas, tá? Pelo que me parece, você está sendo muito enviesado. Calma, não é por aí. A função aqui não é, de forma nenhuma, confundir, é esclarecer. Pelo contrário, tá? E muito mais sobre essa questão de taxação, eu vou explicar ainda mais, na live de ontem eu expliquei, eu vou continuar. A função primordial é afetar a China e afetar o Brasil. Por quê? O Brasil ele entra ali como um peão no tabuleiro em favor da China. Agora os Estados Unidos então vai atacar o Brasil para atingir a China. Por que isso? Né? Bom, só que a probabilidade disso dar muito errado para os Estados Unidos é grande. Tá? Vamos lembrar que durante a escalada o início da guerra da Ucrânia, só para explicar o Dilton aqui, a Rússia fornecia gás natural e petróleo para a Europa. Principalmente a indústria alemã era muito dependente das matrizes energéticas russas. Aí vocês vão lembrar daquele ataque que teve ao gasoduto, né, ao petroleoduto Nord Stream, que leva o petróleo até a Europa, da Rússia até a Europa. Do nada ele foi atacado, foi explodido, foi danificado. Vocês acham quem danificou aquilo? Foram separatistas ucranianos, como dissem na notícia, que conseguiram mergulhar uma profundidade absurda no fundo do mar e destruir, né, o gasoduto? Lógico que não. Aquilo ali foram submarinos nucleares estadunidenses. Ninguém conseguiria fazer aquilo que não fosse uma força militar que tivesse capacidade bélica e estratégica para fazer aquela sabotagem. Para quê? Quem é que lucrou com a sabotagem do Nord Stream? Simples. Os Estados Unidos, que passou a ser agora o grande fornecedor de petróleo e gás à Europa. Só que o tiro saiu pela culatra por quê? Porque essa sabotagem fez com que a Rússia, então, se voltasse para o mercado local, que é a Ásia, passando a alimentar fortemente a indústria chinesa, que é o maior concorrente dos Estados Unidos no mercado global. Com isso, o que aconteceu? A China passou os Estados Unidos na corrida econômica, graças à própria sabotagem que saiu pela culatra que os Estados Unidos fez. Olha só que interessante. Entende? E hoje a China, ela diplomaticamente, se não passou, ela já passou os Estados Unidos, né, diplomaticamente, porque a China tem hoje influência em 154 países. Está injetado o capital chinês. O governo chinês tem acordos com 154 nações espalhadas pelo mundo. Se nós pegarmos que existem aproximadamente 205, 206 países, né, pelo mundo, a China ela tem muito mais do que a metade, né, falta aí 25% para ela ter, no caso, a totalidade de países no mundo fazendo comércio com ela. Então, essa tentativa de taxação do Trump, gente, pode levar a um tiro pela culatra, pode forçar o Brasil, literalmente, aumentar ainda mais a capacidade econômica e produtiva da China, da Rússia e dos outros países ali na Ásia, né? E os Estados Unidos se enfraquecerem ainda mais, como também pode dar certo e a gente se lascar feio. E aí é que vem um parêntese. Nós, brasileiros, estamos aqui como peões, literalmente, num tabuleiro de xadrez e somos peças descartáveis. Não se engane com esse negócio de dizer que o que o Trump quer é em relação ao STF, a liberdade no Brasil, lutar pela democracia. Ele está cagando para isso e para quem pensa assim. Ele está cagando para quem bota a bandeirinha dos Estados Unidos e vai para a rua protestar. Se você é patriota de verdade, a bandeira que você tem que usar é única e exclusivamente do Brasil. E a sua luta tem que ser pelo Brasil. O seu apoio tem que ser ao teu país. Eu falo isso porque eu sou nacionalista. Tá? Então eu valorizo o que é meu. Depois eu penso se eu posso valorizar o que é do outro.
Se o que o do outro tem qualidade, respeito e honra sobre aquilo que eu produzo, beleza, eu posso valorizar também o que é do outro. Agora, se o outro não me respeita, não respeita o meu povo e a minha nação, eu não tenho que respeitá-lo. É a lei da reciprocidade, então, que a gente tem que agir. Mas, enfim. Aí começa um monte de pessoas aqui, sabe, que não tem, assim, o mínimo de intelecto para discernir sobre geopolítica, sobre economia, e começa aqui. Sua bandeira é vermelha, você é lulista, você é bolsonarista. Nada disso, pelo amor de Deus, sabe? Eu acho que o que as pessoas precisam é ampliar o debate. Esquece Lula, esquece Bolsonaro, esquece esquerda e direita. Vamos falar a nível Brasil. Porque tanto a esquerda quanto a direita têm propostas interessantes, como também tiveram no poder e só cagaram o Brasil. Então a gente tem que pensar para além da ideologia, para não se tornar um idiota, né? Quem pensa só com ideologia, literalmente é um idiota, tá? Mas, enfim, então eu expliquei essas nuances todas que envolvem o BRICS e o Brasil está nesse meio aí. E aí a gente precisa de um governo forte o suficiente para sentar à mesa e negociar como gente grande, e não como vassalo, como foi os anos históricos do Brasil, negociando-se como vassalo. E aí é um ponto importante. Se o Brasil ele não tiver um papel importante dentro de um bloco político, para além do Mercosul, vale lembrar que o Brasil ele é o líder do Mercosul. Tá, beleza. A maior economia, né, da linha do Equador para baixo, do Bloco Sul. Mas é só isso? Sendo que da linha do Equador para baixo, exclusive a Austrália e Nova Zelândia, você só vai ter países pobres, miseráveis, com um índice de desigualdade humana, pobreza e fome grandes. E o desenvolvimento nada, são os famosos países emergentes. Então o Brasil ele precisa de um destaque geopolítico. E aí a tentativa de utilizar os BRICS, né, o BRICS, o grupo do BRICS, para isso é talvez uma saída para que o Brasil sente à mesa e negocie como gente grande. Porque se a gente for negociar em desvantagem, então vai ser pior ainda do que não negociar. Por quê? Porque seremos obrigados a doar tudo que temos pelo preço que querem nos pagar. E esse é o grande problema. Entendem? Bom, o BRICS ele é um bloco geopolítico econômico formado por 5 grandes países em sua origem, lá em 2001, se eu não me engano. Vamos lá, é Brasil, Rússia, Índia, China. Era BRIC, né, na verdade. Depois é que entrou a África do Sul e se tornou BRICS. Entende? Bom, esse termo ele foi cunhado por Jim O'Neill, um economista do Banco Global Sachs, para se referir às economias emergentes com grande potencial de crescimento no século XXI. Beleza? A África do Sul ela só foi fazer parte do BRICS a partir de 2010, né? 9 anos depois da formação desse bloco. Bom, depois disso a gente tem hoje um novo formato do BRICS, né? Que já envolve Arábia Saudita, Irã e outros países mais. E aí é que tá. O BRICS ele ainda não é consolidado como um bloco econômico, mas ele pode se tornar um bloco econômico. O BRICS ele é um grupo importante porque todos esses países que o compõem são produtores da maior parcela de petróleo do mundo. Cerca de 55% do petróleo das matrizes energéticas globais são produzidas pelos países que compõem o BRICS. E ainda mais agora com a chegada da Arábia Saudita, isso fica bem mais expoente essa questão. Então, se o BRICS ele detém, em média, 40% da população mundial está só nesses países. 55% da matriz energética está nesses países. Cerca de 1/4 do PIB global está alinhado ali nos BRICS. Então, a gente tem aqui que, é um bloco com grande potência, com potencial gigantesco para se equiparar talvez até uma União Europeia. Haja visto que nós temos o país mais pujante, né, na indústria, que é a China. A indústria mais agressiva do mundo é a indústria chinesa. Então também tem isso. E se esses países que têm ali
acordos comerciais começarem a fortalecer a economia desse bloco, começarem a utilizar uma outra moeda que não seja o dólar, desdolarizando, ou seja, fazendo com que o dólar perca valor, forçando uma outra moeda surgir nesse cenário para competir com o dólar e com o euro, né? Então tem ali a chance de fazer com que todas essas economias tenham crescimento, né? E aí, quem sabe, o Brasil e os demais países, principalmente os fundadores, né, que é Brasil, Rússia, China, Índia, talvez a África do Sul, não coloco ela nesse cenário, saiam de países emergentes para grandes potências. Aliás, a China já é uma grande potência. Perdão. A Rússia, ela é uma potência bélica. Ela é uma potência bélica, ainda não é uma potência econômica. Porém, é importante frisar que a Rússia, ela tem um parque industrial militar muito grande, muito robusto. Haja vista que ela está conseguindo o quê? Se manter sozinha nessa guerra, né? E a guerra com a Ucrânia está servindo para mostrar ao mundo que o BRICS, ele é um bloco econômico de fato, porque os países estão se alinhando. Vou mostrar para vocês uma coisa interessante, que é dentro desse cenário. Deflagrou-se a guerra Rússia-Ucrânia. Até então, o Brasil ele importava óleo diesel dos Estados Unidos. É uma coisa também interessante, porque se nós vendemos petróleo para a China, se nós vendemos derivados de petróleo para a América do Sul, por que a necessidade de comprar dos Estados Unidos algo que a gente já produz e é autossuficiente aqui e consegue até vender para fora, que é o óleo diesel? Entendem? Aliás, nós já produzimos o biodiesel para ser uma alternativa mais barata. Mas aí, por questões comerciais, é aquilo que eu te falo, sentar à mesa de negociação sendo mais fraco, sendo oprimido, você tem que aceitar as imposições do negociador. O Brasil, por não ter uma força armada adequada que consiga disputar e defender o seu território e as suas águas, a gente é obrigado a abaixar a cabeça porque os Estados Unidos quer por suas imposições. Se não fosse os Estados Unidos, seria a própria China também oprimindo o Brasil. Isso aí indifere, tá? A facilidade é que os Estados Unidos está bem mais próximo do que a China aqui de nós, né? Mas, enfim. Então, o Brasil, por acordos comerciais, é obrigado a comprar óleo diesel dos Estados Unidos. Então, para você ter uma noção, há 3, 4 anos atrás, 60% do óleo diesel que é consumido no Brasil, o que acontece? A indústria do biodiesel faliu justamente pelo lobby estadunidense, pelo lobby estrangeiro, para falir mesmo. Tudo aqui no Brasil que a gente desenvolve, que é bacana, fale porque tem um lobby estrangeiro. O que é um lobby? É um consórcio de empresas, né, estrangeiras que vão ali fazer o possível para minar o desenvolvimento industrial daquele país para que aquele país seja o quê? Economicamente dependente da indústria de outros países, né? Explicando aqui o Newton. Então a situação é o seguinte: o Brasil importava óleo diesel dos Estados Unidos. Com o advento da guerra da Ucrânia, o preço do petróleo russo baixou porque a Rússia precisava capitalizar para manter-se, né, economicamente na guerra. Então o Brasil passou a importar mais óleo diesel, então, da Rússia. Logicamente que isso é para lavar dinheiro, né, do pagador de imposto brasileiro, com os outros acordos que tem, entra um dinheirinho aqui no partido por conta desses acordos estrangeiros, também para a questão do Brasil ganhar mais influência junto à Rússia nos BRICS, né? E também para que a Rússia aprovasse um assento, né, definitivo do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Sabiam disso? O Brasil negociou a questão de comprar óleo diesel dos Estados Unidos e depois da Rússia nessa negociata de tentar uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. O que para a gente não é apenas status, porque no final das contas não vai funcionar de bodega nenhuma, de influência para a gente poder negociar como gente grande. O que influenciaria era o Brasil ter acabado o seu projeto de submarinos nucleares, o Brasil poder investir numa marinha potente para que, caso fôssemos, né, ameaçados, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial aqui, quando os submarinos nazistas vieram bombardear os nossos
navios mercantes, né, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, a gente tenha condições de defender a nossa marinha mercante, defender o nosso carregamento, o nosso comércio, a nossa costa. E o Brasil ele não tem capacidade para isso frente a uma potência, mas deveria ter. Então, todas essas nuances envolvem a questão do BRICS, né? Então, o Lula ele acaba lavando o dinheiro do pagador de impostos, injetando dinheiro na economia da Rússia, para que ela tenha também como o quê? Manter-se na guerra. E como a China é o maior consumidor da matriz energética russa, carvão, mineral, gás natural e petróleo, também injeta muito dinheiro fortemente na Rússia. Então, com isso, o BRICS está se fortalecendo, está se consolidando cada vez mais. E deixando os Estados Unidos de lado. Com isso, os Estados Unidos está perdendo realmente muito capital por conta do BRICS. Por isso que isso incomoda tanto Donald Trump. Por isso que a partir da reunião que aconteceu aqui na cidade do Rio de Janeiro dos BRICS, né, mês passado, incomodou tanto o Trump que fez ele lançar essa ameaça à República de Bananas do Brasil, né? República dos Bananas, na verdade, né? Que os nossos políticos são bananas, não quero dizer o povo, mas os políticos são bananas, né? Haja vista a comitiva de senadores que estão lá nos Estados Unidos a passeio, porque não tem poder nenhum de negociação. E que já nos custaram mais de R$500 mil, tá? Acho que em 2 ou 3 dias lá nos Estados Unidos. Então está saindo muito caro essa fajuta negociação que o Senado brasileiro foi para lá. Embora tenha senadores de direita e esquerda lá, não estão fazendo nada de produtivo pelo povo. Sim, a OTAN está de olho. A metade do povo, então, metade do povo é realmente ignorante porque quer ser. Porque em vez de ampliar a discussão, olha, você não é obrigado a concordar comigo, sabe, gente? Mas você é obrigado a tudo aquilo que te apresenta filtrar. Você tem que pegar ali, opa, essa informação, peraí, deixa eu checar essa informação, deixa eu estudar sobre o assunto, antes de emitir a sua opinião. Para quê? Para que você não passe um atestado de bobo e também não prolifere informações erradas, que vão piorar ainda mais a situação do teu país, da tua comunidade. Por isso que a gente tem que abrir um pouco mão da ideologia, sabe? É bacana o debate direita e esquerda, as ideias de um lado e de outro, mas a gente tem que ampliar para além disso. Porque o Brasil, durante muito tempo, vem só discutindo esquerda e direita e a gente não saiu do fundo do poço. O Brasil está no fundo do poço. E eu provo para vocês, nós temos hoje muita insegurança jurídica. Estou acabando saindo do tema só para explicar esse ponto. Nós temos muita insegurança jurídica, nós vivemos sim uma ditadura da toga, eu provei isso na live de ontem. Como nós vivemos na ditadura da toga? Só recapitulando. Simples. O Brasil, desde 1988, com a instituição do STF, Supremo Tribunal Federal, já julgou mais de 314 mil casos. Desses 314 mil casos, 76% deles foram decisões monocráticas. Só ano passado, em 2024, a Suprema Corte Brasileira julgou 104 mil casos. 104 mil casos julgados pela Suprema Corte do Brasil ano passado. Desses 104 mil casos, 92 mil casos foram decisões monocráticas, ou seja, apenas um único juiz ele apreciou o caso e julgou. Quando eles deveriam, por regra, esses casos serem analisados pelo colegiado, ou seja, os 11 ministros do STF tinham que apreciar e votar no plenário. Entende? Então, é uma das provas que nós vivemos na ditadura da toga, sim. Além disso, são os mandos e desmandos de determinadas figuras da Suprema Corte Brasileira que impõem a sua vontade acima da Constituição. Isso é só um dos problemas do porquê nós devemos melhorar a nossa busca por informação para não ficar proliferando coisas erradas e alimentando ainda mais quem? Os ditadores do nosso país. Aqueles que estão piorando a nossa qualidade de vida. Porque graças a esse problema institucional que o Brasil vive hoje, é que o Donald Trump está se aproveitando. Opa, ele vai jogar como... Vamos lá, vamos fazer o seguinte. O Eduardo Bolsonaro, o entreguista, porque ele foi extremamente entreguista. Isso aqui não é questão de ideologia. Quando o cara fala
que, independente dos resultados, ele vai até o fim, ele está dizendo para você e para mim, cidadão brasileiro, eu estou cagando para você. Se você vai passar fome, se a gasolina vai ficar mais cara, o frete vai encarecer, a comida vai ficar mais cara, eu não estou nem aí para vocês, porque eu estou nos Estados Unidos e a minha família é rica aí no Brasil. O que me importa é soltar o meu pai e eu ganhar minha anistia. Vocês que se dane. Esse é o recado que o cara passa. Porra. Entende? Isso não é atitude de um parlamentar brasileiro que realmente se julga patriota. Isso não é patriotismo não, cara. O cara literalmente foi vender o nosso país. Isso aí realmente foi um tiro na cabeça de muita gente que se diz patriota e apoia um cara desse. Mas voltando ao contexto. Então o Trump ele aproveita de todo esse cenário de instabilidade política que o Brasil vive para jogar o seu. A prova disso, Javier Milei, presidente da Argentina, alinhado ideologicamente com o Trump, certo? Já vai conseguir com que a Argentina, os argentinos não precisem de visto para poder entrar nos Estados Unidos, apenas um acordo lá, e aí você entra, faz um cadastro no sistema, paga $21 e pode ficar 3 meses nos Estados Unidos sem visto. Aí você, brasileiro, é uma série de trâmites para poder entrar nos Estados Unidos, paga $1.000, se não aprovarem o seu visto, você perdeu os $1.000, tem que pagar mais $1.000 de novo para poder tentar tirar um visto dos Estados Unidos. Mas por que a Argentina vai conseguir? Por alinhamento ideológico. Isso é vantagem para um povo? Até que ponto? Isso, na minha opinião, é vassalagem. Tá? É diferente de soberania. O que o Lula está fazendo com o Brasil é soberania? Não também. É vassalagem à China. O Brasil ele tem um histórico de vassalagem absurda. A nossa diplomacia ela é cotada como uma das melhores do mundo porque é uma diplomacia vassala. É uma diplomacia de realmente uma pessoa que aceita se vender, se prostituir para não confrontar. Eu estou finalizando um livro que se chama Soberania de Fachada, que ele compõe a série Fachada Democrática, desse primeiro livro aqui que eu lancei esse ano. Esse aqui é o Fachada Democrática, a questão indígena, para quem ainda não conhece. É só clicar no link aqui da minha bio, você vai lá pro link onde você pode baixar 30% do livro e já começar a lê-lo. Se você gostar, você pode comprar ele e receber na sua casa em até 3 vezes sem juros nos principais cartões. Um livro essencial para você entender a história política não contada do Brasil. Todos os livros da série Fachada Democrática é uma análise crítica da história política não contada do Brasil. Tá? E o próximo é o Soberania de Fachada, que eu vou explicar que desde lá do processo de formação da colonização do Brasil, nós nunca fomos soberanos e até hoje não existe soberania no Brasil. Tá? E nem existe soberania estratégica. Isso é um outro conceito, uma outra narrativa para engodar, tá, as pessoas, ou seja, enganar as pessoas. Só falando um pouquinho mais aqui desse livro fantástico, é o seguinte, olha, ele tem muita provocação filosófica, tá? Muitos fatos históricos, muita crítica também para você poder ampliar o seu conhecimento. Tem muita nota de rodapé aqui, tá? Que essas notas de rodapé são muito importantes para ampliar o seu conhecimento sobre um tema. Por exemplo, você está lendo o livro aqui e de repente você se deparou com um tema como justiça ambiental. Aí você, poxa, de onde veio esse conceito? Então lá na nota de rodapé vai estar lá os principais livros que você pode ler sobre justiça ambiental para ampliar o seu conhecimento. De repente você se deparou ali com a palavra lobby, por exemplo. Então lá embaixo vai ter o significado, explicando direitinho o que significa aquela palavra para melhorar a sua compreensão sobre o texto, beleza? É um livro bastante essencial. E só para você ter uma noção, de quem não estava na live de ontem, a frase de abertura do livro aqui, ó, que está logo na apresentação dele, é uma frase muito impactante. E todo o livro ele tem frases desse tipo, para justamente mexer com a sua reflexão. A frase é a seguinte, galera, olha só, presta atenção. A maior farsa do Estado é ensinar ao povo o nome da justiça, mas nunca permitir que a conheçam. Então, para vocês entenderem um pouco do cenário brasileiro, né, como se dá, é um livro muito bacana. Esse ali ele vai contar a questão dos povos indígenas. Demarcação de terras, por que tem tanto protesto em relação a isso, por que o governo ele tem tantos problemas em relação aos povos originários do Brasil, a esquerda, por que ela pega ali e se apropria desse tema. Realmente aconteceram genocídios contra povos indígenas?
As forças armadas foram utilizadas para bombardear aldeias e matar indígenas. Tudo isso eu trago ali naquele livro, tá? Muito essencial para você compreender o início da história do Brasil. E aí tem uma série de outros livros que vão sendo lançados aí, que vão contando, né, sequencialmente, cronologicamente, essa história. Beleza? Lobby eu acabei de fazer agora não, né? Porque não tem como eu fazer lobby, porque eu sou apenas eu, entende? Demandaria, né, outras entidades econômicas aqui se envolvendo em relação a isso. Bom, então, retomando o assunto aqui em relação aos BRICS, né? Eu aconselho que depois vocês pesquisem um pouco mais para ver em relação a detalhamento de datas, enfim. Mas eu quero fazer uma pincelada aqui mais aprofunda em relação à economia e o que isso pode ser de bom ou de ruim para o Brasil, tá? Vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Bom, o BRICS, ele é bom para o Brasil? O que vocês acham? Fala aí para mim. Bota aí nos comentários. O que vocês acham? O Brasil, o Lula, ele realmente deve se afastar da dolarização, deixar de negociar em dólar e forçar o BRICS a negociar ou em real ou aceitar a chantagem de Xi Jinping, presidente da China, de negociar só com iene chinês? Vocês acham que isso vai ser vantagem para o Brasil? Tirar o dólar daqui de dentro? E aí? O que vocês acham? Beleza? O Newton Ceteto. Bom, eu não tenho como te responder sobre a mula da Dilma porque eu não sei dela, entendeu? A época da Dilma já passou e o contexto da live já é outro, entendeu? Mas a gente pode marcar uma live também para poder falar sobre o PT, né? A questão da Dilma, ela enquanto presidente temporária do BRICS, a gente sabe que nada mais foi do que um joguete político, porque ela não tem ciência de nada, é um ser extremamente ignorante politicamente, economicamente. Sabemos que ela é uma massa de manobra e vai ser muito mais fácil de conduzi-la aos planos que a China quer para o Brasil e para o BRICS, né? Essa presidência rotativa que o BRICS tem nasce como uma fachada para o mundo ver que, embora tenham governos ditatoriais como a Rússia, como a China, de princípio, e atualmente você tem a Arábia Saudita, tem Irã, tem ali uma cara de democracia, mas não serve para nada, na verdade, porque o país central que influencia todos os outros, que faz assim como marionete, é a China. Assim como, né, o país que faz assim em relação à OTAN, aos Estados Unidos, e quem faz assim em relação à União Europeia é a Alemanha, né? Por isso mesmo que a própria Inglaterra ela quis sair fora da União Europeia, porque quem comandava muito a política ali praticamente é a Alemanha e a França, né? Que fica naquele joguete todo, mas a Alemanha. Enfim. Então, o que vocês pensam em relação ao BRICS e o Brasil? Então, qual é o lastro da moeda dos BRICS, né? Esse é um ponto importante. Nesse cenário que o Lula quer desenhar, né, uma moeda para o BRICS. Mas ainda não se foi decidido que moeda seria essa, né? Tem até a expectativa de ser uma criptomoeda. Mas daí a isso ir para frente dependeria, né, de um posicionamento dos outros países. A China ela quer impor o iene dela, a moeda dela. A Rússia concordou, o Brasil não concorda, a África do Sul também não concorda, né? Então, daí já é um grande problema para que a gente possa definir que lastro terá, né, a moeda que vai ser usada para esse tipo de negociação entre o bloco. A gente sabe que a própria China ela desvaloriza a sua moeda para que os seus produtos se tornem competitivos globalmente. Mas uma coisa interessante, nos últimos meses a China se desdolarizou. Ela começou a despejar no mercado dólares, abrindo mão de dólares e comprando muito ouro. A China começou a fazer uma reserva muito grande de ouro. Será então que provavelmente volte ao sistema como era, né, no passado?
entendeu? Voltar a negociar em ouro, né? Já que a China está começando a fazer uma reserva muito robusta de ouro. Isso também é preocupante e interessante. Ela não valorizou a sua moeda, ou vai tentar valorizar a sua moeda com essa grande reserva de ouro, e de certa forma ela tentou forçar o dólar a cair, né, despejando muitos dólares no mercado. É tipo igual quando você pega uma ação, né, e começa a ter uma venda muito grande, né, uma oferta muito grande dessa ação, a tendência é o preço dela o quê? Desvalorizar. Bom, enfim, né? Toda moeda ela acaba sendo lastreada ao dólar, porque quando a gente pega sobre essa questão, né, do princípio dessa dolarização global, é uma estratégia brilhante que foi montada pelos Estados Unidos. Eu vendo para você, né, na minha moeda no dólar, e aí no princípio você não tem para quem negociar. Aí você tem que negociar com quem? Devolver esses dólares para mim comprando títulos da minha dívida, títulos, investindo no meu país. Aí os Estados Unidos começa com um, começa com outro, chega ao ponto que vários países ali começando, isso eu estou falando a grosso modo, porque se a gente falar tecnicamente, provavelmente boa parte do pessoal não vai entender, mas para que vocês entendam. Então os Estados Unidos começam ali a negociar com vários países, né, em seu dólar. Né? A última dessa foi o famoso petrodólar, que os Estados Unidos começou a comprar da Arábia Saudita dólares e pagando em petróleo. E aí a Arábia Saudita não tinha como, né, renegociar isso, começou o quê? Utilizar os dólares para comprar dos Estados Unidos armamentos de defesa, para poder defender seus postos de petróleo. E olha que interessante. Aí a Arábia Saudita tem que negociar com os Estados Unidos e vai pagar em dólar. E os Estados Unidos, por ser o dono da impressora da moeda, né, para ele sai muito mais vantajoso negociar dessa forma. Por isso que a gente tem hoje essa questão global do uso do dólar. Vários países acabaram utilizando o dólar, porque os Estados Unidos ele emergiu depois da Segunda Guerra Mundial fortemente como economia, porque o mundo estava arrasado, o velho mundo, a Europa, a África, por conta da guerra, e parte da Ásia. Né? Então, a economia que forneceu para o mundo e fez o mundo inteiro se endividar foi dos Estados Unidos. Então, ali você tem a ascensão do dólar, né? E dentro desse contexto que eu expliquei. Então, hoje nós temos os Estados Unidos como uma economia muito forte. Mas a China entendeu esse recado e ela aproveitou, né, o período da Guerra Fria para poder se fortalecer, para poder se desenvolver. Uma vez que os Estados Unidos, para tentar competir com a União Soviética, invadiu no seu quintal, né? Em relação depois à Guerra do Vietnã, ainda no contexto da Guerra Fria, os Estados Unidos ele vai ali injetar capital no Vietnã para reerguer o país, para que ele se afastasse do socialismo, já que não conseguiu por meios bélicos, né? Então os Estados Unidos ele tentou entrar com empresas no Vietnã, capitalizando o Vietnã, capitalizando a China, tentando fazer com que eles se afastassem do socialismo. O que fez criar esse grande dragão chinês, quem financiou a gente sabe que foi os Estados Unidos, né? Pegando, se desindustrializando, ou seja, fazendo as suas indústrias irem para outros países, e de certa forma isso foi vantajoso para os empresários, por quê? Porque os impostos nesses países e a mão de obra era muito mais barata, principalmente na China e Vietnã, porque lá não tem direitos trabalhistas, não tem... E é muito importante também isso que eu vou falar aqui, tá? O pessoal, às vezes, à esquerda, milita muito sobre o comunismo, sobre a China e tudo mais, mas, poxa, lá não tem direitos trabalhistas não, galera. Tá? Então já para por aí. Um outro ponto também muito importante, lá não tem leis de proteção ambiental como tem aqui, que oneram demais o empresário e o empresário acaba repassando essa oneração, ou seja, essa desvantagem para o consumidor final que somos nós. Então, para vocês entenderem, na China, no Vietnã, que são indústrias bem competitivas na Ásia, por exemplo, se uma indústria de tecidos, de roupas, ela tem um vazamento, ela deixa vazar tinta num rio, ela não tem responsabilidade ambiental sobre aquele fato. Aquilo ali o governo vai dar um jeito, a população em volta vai morrer, depois da pressão global, o governo vai lá e vai tentar fazer alguma coisa para melhorar. Só para inglês ver. Mas o povo vai se lascando. Aqui no Brasil, não. Se acontece um desastre ambiental causado por uma empresa, o que acontece? A empresa ela é multada em milhões de reais, tem que ir lá fazer todo aquele processo de limpeza, né? Restauração do meio ambiente, aquela coisa toda. É por isso que a empresa, né, o empresário brasileiro, ele toma uma desvantagem enorme
em relação à competitividade da indústria asiática. Daí vem a questão da taxação. O Brasil, ele taxa produtos importados para o quê, gente? Para proteger a indústria nacional. Mas aí eu quero perguntar aos senhores uma coisa. O Brasil, eu fiz uma pergunta na live de ontem, o Brasil, ele é um país industrializado? Esse que é o ponto, né? Esse é um ponto importante. O Brasil é realmente um país industrializado para lançar taxas, né, para proteger a sua indústria? E é por isso que o Trump está fazendo, aproveitando esse cenário também, falando questão de ser recíproco, porque o Brasil já taxa produtos americanos. Só que o que ele tá elevando essa taxa a patamares maiores, justamente para atingir, de certa forma, a economia brasileira, que também atinge diretamente quem? O BRICS. O plano do BRICS se consolidar como um bloco econômico competitivo para bater de frente com os Estados Unidos. Entende? Por exemplo, a OTAN. A OTAN, ela é um bloco, ela é uma aliança estratégica militar. Mas se a gente analisar por um outro prisma, também é uma aliança econômica. Não se torna um bloco econômico, mas é uma aliança econômica. Haja vista que a prioridade de compra de armamentos bélicos é com os países da OTAN. E, em especial, esse mercado pertence aos Estados Unidos e, em partes, à Inglaterra indiretamente, porque boa parte de alguns componentes de segurança, por exemplo, se tratar de aviônica, as partes vêm da Inglaterra. Enfim, então para que vocês entendam. Então a tentativa do Trump é enfraquecer os BRICS por intermédio do Brasil. Tem um outro ponto que volta a esse cerne da conversa de hoje. O Brasil ele vai ser taxado a partir de sexta-feira em 50%. Só que o Brasil ainda compra óleo diesel da Rússia. E o Trump ele disse o seguinte, eu falei isso na live de ontem, se o Putin não sentar à mesa para negociar o fim da guerra com a Ucrânia, ele receberá uma taxação de 100%. A Rússia vai ser taxada em 100% as suas exportações para os Estados Unidos. E aí? Aí, conclusão dos fatos. A sanção vai ser também extensível a todos os países que fazem comércio com a Rússia. Então o Brasil ele vai tomar, se ele continuar comprando petróleo, aliás, óleo diesel da Rússia e provavelmente fertilizantes também devem entrar nesse mérito, né? Porque o Brasil, de certa forma, está financiando a economia russa, porém, os fertilizantes que o Brasil compra da Rússia são essenciais para manter o agronegócio brasileiro. Isso também é um outro problema. Se o Trump cismar que o Brasil não pode negociar nada com a Rússia, a gente está fufu. Porque sem o fertilizante russo, o Brasil não tem autossuficiência para a produção de fertilizantes para alimentar o agronegócio brasileiro. E o Brasil é extremamente dependente do comércio de commodities, que são o café, a soja, o milho. Beleza? Então é complicado. Esse é um ponto muito importante. E sem o fertilizante russo não vai ser possível produzir isso tudo para vender para o mundo. E aí? Complicado. E se o Brasil continuar negociando com a Rússia, a gente vai entrar na taxação de 100%. E aí a gente pega, então, o óleo diesel, que alimenta os caminhões, que fazem o frete da lavoura até o centro de distribuição, até a indústria, que faz até o mercado, que do mercado para a sua casa, o custo de transporte vai ficar exorbitante. O frete caríssimo. Hoje, né, a gente está comprando de novo arroz e feijão a um preço melhor do que há um mês atrás ou 2 meses atrás. Com essa taxação do Trump, a partir de sexta-feira, vocês podem ter certeza. Fica aqui a dica. Já até compartilha essa dica, tá? Fala que você viu aqui na live do TH, historiador, aqui no TikTok. Já compartilha essa dica com seus familiares e amigos. Quem puder fazer um estoquezinho de arroz e feijão, quem puder fazer um estoque de alimento antes de sexta-feira, faça. Olha, se você puder abastecer o seu veículo antes de sexta-feira, faça. Porque depois de sexta-feira vai ficar tudo muito caro. Pode acreditar no que eu estou te falando. Tá? Primeiro porque o brasileiro, boa parte de quem comercializa no Brasil é desonesto. E eu falo com toda a segurança
porque a gente tem prova disso. Porque, por exemplo, até o reflexo do aumento chegar na bomba de combustível, até o reflexo desse aumento chegar nas prateleiras do supermercado, pode demorar uma semana, 15 dias. Mas, de imediato, à meia-noite de sexta-feira, o comerciante desonesto ele já vai botar o preço lá em cima. Porque ele sabe que provavelmente o quê? A oferta vai aumentar. Aliás, a demanda vai aumentar. Então, ele vai fazer o seguinte, fingir uma escassez para elevar o preço, para te sacanear e ele, lucrar muito sobre isso. Esse é um outro ponto também na personalidade do povo brasileiro que tem que ser mudada. Isso lá nos Estados Unidos é até crime contra a economia. Entende? Agora aqui no Brasil é cultura. E é uma cultura que a gente tem que apagar. Essa cultura merece ser apagada. Qual é a cultura? A cultura da mentalidade estelionatária. A cultura da mentalidade egoísta, de prejudicar o próximo para obter lucros. Lucre dentro da coerência, dentro de regras plausíveis, mas sem ser desonesto. Esse que é o ponto. Entende? Então fica aí essa dica que eu deixo para vocês. A indústria brasileira morreu na mão do lobby, isso aí é evidente, Newton. Isso vem desde lá da colonização. Né? Essa subserviência que a indústria, que o Brasil tem por conta dos seus governantes, que impedem do Brasil se industrializar. Eu vou mostrar para vocês aqui em breve, né, um pouco do livro que está por vir aí, o Soberania de Fachada. Vamos lá, o Brasil herda os acordos que... Brasil Império herda os acordos que Portugal tinha com a Inglaterra de não proliferação de indústrias nas colônias portuguesas e nem em Portugal. O Portugal ele venderia os seus vinhos e de azeite para, principalmente os vinhos, para a Inglaterra tendo exclusividade para a Inglaterra, e a Inglaterra compraria os vinhos do Brasil por exclusividade, aliás, de Portugal. Em compensação, Portugal era obrigado a não ter indústria e comprar todos os manufaturados e panos, né, tecidos da Inglaterra. É o famoso Tratado de Panos e Vinhos, de 1704, se não me falha a memória. É o tratado mais longo do mundo, se eu não me engano, até hoje em vigor. E o Brasil herdou isso, né, da Inglaterra e a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra também. E aí, a tentativa do Brasil se industrializar durante o Brasil Império foi sabotada pelo lobby dos bancos ingleses da época, né, pressionando Dom Pedro II e o Senado brasileiro, que boicotaram o nosso, né, pioneiro na industrialização, que foi Irineu Evangelista de Souza, o famoso Barão de Mauá. Depois disso, o Brasil ele começou a se industrializar realmente a partir de 1930, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Aí veio a Companhia Siderúrgica Nacional, veio a Petrobras, porém, o Brasil também foi fortemente sabotado e pressionado pelo lobby estadunidense, né? E também pelo lobby soviético, que tentavam ali brigar, né, por influências. E aí depois veio a questão da Segunda Guerra Mundial e tudo mais, o mundo mergulhou num caos, aí veio a questão da Guerra Fria, nos anos 60, socialismo versus capitalismo, e o Brasil estava aqui de boa, até começar a ter uma infiltração muito grande de ideais socialistas dentro da sociedade brasileira, da política brasileira, e os Estados Unidos preocupados com isso, porque já tinha sido disseminado por Cuba e parte da América Latina. Se o Brasil, gigante em território, caísse nas mãos socialistas, os Estados Unidos estariam perdidos com seus ideais, com seus propósitos, né, de expansão econômica. Então, ele vem e pressiona o governo brasileiro a dar um golpe, né, que é o famoso golpe militar de 1964, alinhado, pressionado pelos Estados Unidos, né, o Brasil toma aquela situação toda. Nesta época, o Brasil ele já tinha o desenvolvimento de uma indústria automobilística, né, a tentativa de criar os seus próprios automóveis foi sabotado, que era a empresa Gurgel de carros. O Brasil, durante a ditadura militar, tentou e desenvolveu tanques blindados absurdamente tecnológicos, que ganhou em competição o Osório, o tanque brasileiro, o tanque militar, né, de guerra. Ele ganhou de tanques russos, ingleses, americanos, israelenses e foi indo. Então, a indústria americana sabotou a produção brasileira desses tanques, forçando o Brasil a assinar acordos de parar a produção desse tanque. O Brasil começou a desenvolver foguetes, desenvolver mísseis.
E o que o Fernando Henrique Cardoso, pressionado pela União Europeia e pelos Estados Unidos, foi lá e fez? Assinou um acordo de proliferação, de não proliferação de quê? De mísseis e armas nucleares. Olha como o Brasil vem sendo sabotado, e cada presidente que entra é a mesma narrativa de falar sobre soberania, mas na prática não tem soberania, são entreguistas. Todos, sem exceção, presidentes da República foram entreguistas, porque tiveram medo de morrer por pressão estrangeira, e a gente sabe que o Serviço Secreto dos Estados Unidos, que a gente conhece muito como CIA, ele entra, faz e acontece, e fica por isso mesmo, né? E acaba que ninguém descobre, né, o real motivo da morte de A, B ou C, né? Enfim. Então esse é um ponto muito de inflexão, se assim eu posso dizer, de ruptura nas questões políticas do Brasil frente ao mundo e na narrativa, principalmente sobre a narrativa de soberania que é dada, né, à questão no Brasil, o Brasil ser soberano. Opa, a live, vocês estão conseguindo? Parece que para mim travou aqui. Inatividade durante a live. Pera aí que tá pedindo aqui para preencher alguma coisa. O TikTok não sabia que tinha essas palhaçadas não. Ontem não tinha nada disso. Preciso fazer uma verificação de inatividade. Pronto. Enfim, foi. Vamos lá, beleza. Retomando aqui a live. Enfim, gente, então, a função, né, a criação desse bloco chamado BRICS, retomando o contexto da live, foi justamente para poder alinhar, né, a países emergentes que já negociavam, já tinham um comércio pujante entre eles, e nasce a partir ali, né, como eu posso dizer, desse nome dado por um economista. E aí começa a se formar esse bloco. Beleza. O economista, cadê o nome dele aqui? Deixa eu recuar. Jim O'Neill, do banco Goldman Sachs. Ele que cria esse termo, e aí o BRICS ele começa a nascer. Mas aí é que está um ponto importante. Ele pode se tornar um bloco econômico hegemônico, competindo com os Estados Unidos e a União Europeia. Mas para isso precisa de ter coesão entre os líderes. Infelizmente o BRICS não tem coesão. E a gente tem ali um país que ele tem uma certa importância porque é o país mais populoso do mundo, né? Que é a Índia, passou a China. A Índia, ele é um país que realmente ele está crescendo economicamente, ele está desenvolvendo uma indústria de serviços, tá, muito forte, muito pujante, mas a Índia ela é fortemente alinhada aos interesses dos Estados Unidos e não do próprio BRICS. Por que isso? Vocês sabem me dizer por que a Índia está ali dentro do BRICS, aceitou fazer parte do BRICS, mas ela é ideologicamente alinhada aos Estados Unidos? Vocês sabem o porquê? Alguém aqui arrisca dizer aqui nos comentários? Bom, vou antecipando. A Índia, ela é natural, uma inimiga natural da cultura chinesa. Ela é inimiga natural do governo chinês, a Índia no caso, né? Então, e a Índia e a China estão aqui, ó, pertinho. A China está em cima da Índia, né? A Índia aqui embaixo, a China aqui, em cima. E elas são inimigas. Lógico que não tem aquela deflagração de uma guerra, mas se vocês pesquisarem, existem muitos conflitos na fronteira entre Índia e China, e muita tensão, principalmente entre os seus próprios militares que patrulham a fronteira. Então, a Índia, por medo de uma ocupação, por medo de uma opressão da China, ela desenvolveu o seu programa nuclear, mas por que os Estados Unidos não impediu a Índia de ter armas nucleares? Impediu o Brasil, pequenininho aqui. Bom, primeiro porque o Brasil é um país fraco ideologicamente, isso já foi demonstrado ao longo da história.
O Brasil ele já foi influenciado por vários tipos de ideais, né? O brasileiro em si, o brasileiro comum, ele é muito fácil de você ludibriar, porque ele tem um sentimento dentro dele de uma certa nobreza e pureza que, dependendo da narrativa, ele não consegue nem desconfiar. Ele acredita daquela forma, compra a ideia e defende com unhas e dentes aquela ideia que às vezes lhe é apresentada. Então é um povo muito fácil de ser enganado. Então o medo do Brasil desenvolver armas nucleares e cair em ideologias preocupantes, como aconteceu com a Venezuela, como aconteceu com Cuba, como, enfim, aconteceu com a própria Coreia do Norte, em dado momento está acontecendo com algumas economias na Europa, como a própria Suécia e a Noruega, então é preocupante demais para os Estados Unidos e os demais países ali do bloco ocidental, as potências do bloco ocidental. Mas a Índia é estratégica que ela tem armas nucleares, por quê? Porque ela está do lado das duas grandes potências socialistas do mundo, que é a Rússia, que embora ela tenha apresentado características capitalistas durante o governo de Vladimir Putin, mas ela ainda assim ela tem uma pegada, tanto é que Putin ele é chamado, né, de um novo czar. Ele tem aquela vontade de transformar a Rússia, transformar o Império Russo, né, retomar o Império Russo. Então é preocupante. E a China realmente ela é ali mais alinhada ao ideal socialista, embora seja chamada de capitalismo de Estado, né? Conceitos um tanto preocupantes e intrigantes ao mesmo tempo. Então, os Estados Unidos ele tem esse alinhamento juntamente com a Índia porque existe a troca de informação e espionagem. A Índia espiona a Rússia e a China, Paquistão também, ali para os Estados Unidos, porque são países ali que preocupam o Ocidente, né? Então tem isso. E também, de certa forma, está ali um pouco próximo, né, do Oriente Médio, que pode dar um suporte a Israel, que é um grande aliado dos Estados Unidos. Por isso, a Índia foi a responsável pela crise gerada no BRICS hoje. Depois da reunião que aconteceu do BRICS aqui no Rio de Janeiro, o primeiro-ministro da Índia, né, vai para onde? Para os Estados Unidos conversar com Donald Trump. Entrega toda a reunião, toda a proposta que foi feita pelo BRICS aqui ao Trump. E aí, dada aquela escalada de tensão, porque a gente tem um presidente que criticou demais o Jair Bolsonaro, e o povo também que apoia o PT criticou demais o Jair Bolsonaro por ser uma pessoa verborrágica, ou seja, que não pensa para falar, fala em excesso e demais, o Lula faz a mesma coisa. Eu não vejo diferença nenhuma na verborragia que o Lula emprega da diferença para o Bolsonaro. A diferença é só a questão ideológica, direita e esquerda. Mas fala merda igual. Então o Lula ele começou a criticar o Trump, criticar o dólar, falando um monte de asneiras que ele não tem capacidade intelectual nem conhecimento sobre economia para poder julgar e falar. Isso, de certa forma, gente, tudo que acontece, né, na política, que tem relevância na política global, relevância para os Estados Unidos, a Casa Branca fica sabendo. Não tem como não dizer. Entende? Se o governador do teu estado falar mal do Trump, falar mal da família dele, o Trump vai ficar sabendo. Se o prefeito da tua cidade falar, ele vai ficar sabendo. E quando esse prefeito for tentar entrar nos Estados Unidos, ele vai ter o visto dele negado. Você pode ter certeza disso. É assim que funciona. Entende? Então, com essa escalada, a fofoquinha, a intriguinha que o primeiro-ministro lá da Índia foi fazer com o Trump, mais as verborragias do Lula, trouxeram todo esse cenário de caos e crise para o Brasil. Se Bolsonaro tivesse... Aqui ficou uma pergunta muito intrigante, galera. E se o Bolsonaro tivesse hoje no poder? Uma pergunta. Bolsonaro dissolveria o BRICS? Sairia do BRICS? Tiraria o Brasil do BRICS? Ou ele acreditaria que realmente possa ser um bloco hegemônico e economicamente forte para se consolidar no mercado global? Um outro ponto, ele, né, Bolsonaro,
iria em acordo com o Trump, negociaria com o Trump, mesmo sabendo que o objetivo do Trump é enfraquecer a economia brasileira para atingir o BRICS. E, em segundo ponto, o que o Trump quer são as reservas de terras raras do Brasil, que é a segunda maior reserva do mundo de terras raras, nióbio, urânio e outros metais preciosos para a indústria bélica americana. Por quê, gente? O Trump está de olho nessas terras raras do Brasil porque ele assinou um acordo de 700 bilhões de dólares de venda de armamento bélico para a União Europeia. Ele vai tirar essa matéria-prima de onde? Ele vai tirar matéria-prima para fabricar mísseis, tanques e aviões de onde? Do alumínio brasileiro, do minério de ferro brasileiro, do urânio brasileiro, do ouro brasileiro, e aí vai indo. Esse é um outro contraponto que não está sendo falado aí nos jornais. O Trump, ele não está nem aí para Jair Bolsonaro, sua família, 8 de janeiro, ele está nem aí para vocês. Entendam isso, nem para mim. O que ele quer é, com essa narrativa de STF que foi colocada lá, por quê? Porque foi mostrado a ele que o Brasil está fraco, o Brasil está ideologicamente fraco, dividido entre polarização esquerda e direita, entre Lula e Bolsonaro, entre STF e liberdade de expressão. Então ele vê todo esse cenário caótico de instabilidade política no Brasil para enfraquecer ainda mais o Brasil, só que, já que o Brasil está enfraquecido politicamente, vamos enfraquecê-lo como agora? Economicamente. Vamos sufocar a economia brasileira. E quando você sufoca a economia, o povo ele não tem esperança. Olha só como é que é profundo o negócio. Vamos filosofar agora. O povo ele já está perdido, sem ter rumo, sem saber para onde ir. As suas instituições não têm valor para esse povo. Quais são essas instituições? Presidência da República não tem prestígio. Congresso Nacional não tem prestígio. Supremo Tribunal Federal não tem prestígio. Forças Armadas não tem prestígio. Olha só, 4 instituições de grande importância da República Brasileira não têm prestígio para a maioria do povo. Então o povo está perdido, sem saber para onde caminhar. Fato 2. Agora vamos enfraquecê-los economicamente, por meio de tarifações e taxações. A economia do Brasil tende então a ruir, a ter declínio. O Brasil já não cresce, comparado a países aqui da América Latina, o Brasil é estagnado. A economia brasileira cresce 0,05% ao ano, 0,2%. Perdão. E quando não, estagna em 0. Bom, dizer que a economia cresce 0,5% é um tanto quanto otimista, se não mentiroso. Para crescer mesmo, ela tem que ter no mínimo ali 3% em diante, você pode dizer que teve um leve crescimento. 0,5% é estagnação. Porque todo ano é só 0,5%, então já está estagnado. Melhor do que decréscimo, mas está estagnada, poderia crescer. Então, você tem esse cenário, aí você sufoca economicamente esse povo. Aí o povo já não sabe para onde ir, não tem o que comer, está desesperado, e agora vamos sentar à mesa e vamos negociar. O povo está enfraquecido. Enfraquecido, o povo não pensa, ele só quer comer. Olha a estratégia que os próprios políticos corruptos agem no Brasil. Eles vão aonde? No Nordeste. Eles vão aonde? No Norte. São regiões pobres, que a população passa fome, passa escassez. A população que é desacreditada, que é enganada. Então os políticos canalhas já vão nessas áreas fazer o seu pé de meia ali, ideológico, porque a população está com fome, a única coisa que ela quer é comer. Então, qualquer negociação, o povo aceita. Olha, faz o seguinte, vota em mim que eu te dou aqui essa cesta básica, vota em mim que eu te dou essa merrequinha aqui para você comprar uma comidinha dentro de casa, eu te dou um remédio. É uma coisa com um povo enfraquecido, quando senta à mesa de negociações da geopolítica global, aceita imposições. Olha, eu estou precisando de minério de ferro, você está vendendo, só que faz o seguinte, você está precisando de dinheiro agora, né? Pô, olha só, eu vou te pagar isso aqui, é o que eu posso pagar. Poxa, mas está muito abaixo do valor comercial. Bom, se quiser vender é isso, se não quiser vende, vê quem vai querer comprar de você. E quem é que vai querer comprar de um país que está sofrendo sanções e embargos econômicos? Vocês sabem o que são sanções e embargos econômicos, gente?
Significa que aquela grande potência opressora do mundo, que é os Estados Unidos, ele faz isso com o mundo inteiro, desde que ele assumiu a liderança da geopolítica global, de uma forma muito cruel. Isso eu não estou falando questões de ideologia, não, sobre direita e esquerda, tá? Esquece isso. Eu estou falando da crueldade dos fatos. Ele faz o seguinte: bom, Brasil, se o Brasil sofrer sanções, vai ser o seguinte: o Brasil só vai poder vender e negociar para os Estados Unidos e para quem ele quer que o Brasil venda. Se o Brasil tentar vender para a China, ele vai ficar sabendo. E vocês acham que não vai ter submarinos nucleares nas águas brasileiras, esperando só um naviozinho sair da rota que iria lá para o Atlântico Norte e lá para o Oceano Pacífico? Tentar fazer a volta aqui para o Pacífico e lá, atravessar todo o Atlântico aqui para ir lá para o Pacífico e não para a China? Tu acha que ele não vai ser bombardeado? Tu acha que ele não vai ser afundado o navio? Então é assim que funciona. As sanções comerciais, você é oprimido, obrigado a negociar nos termos e somente naqueles termos do seu opressor. E acabou. Não tem choro, nem reza, nem vela. Um outro ponto que os Estados Unidos acabam fazendo é impedindo a industrialização do Brasil. Impedindo que o Brasil negocie armamentos com outros países para que possa também se defender dessa opressão. Ele fez isso com o Japão após a Segunda Guerra Mundial. Agora, de umas 2 décadas para cá, melhor menos dizendo a partir dos anos 90, certinho para cá, é que os Estados Unidos começou a dar liberdade para o Japão se reindustrializar militarmente, investir mais na sua indústria de defesa. Sabe por que os Estados Unidos permitiu o Japão fazer isso? Porque o Japão tinha assinado, né, ao Tratado de Rendição na Segunda Guerra Mundial e ficou vassalo dos Estados Unidos desde então, porque os Estados Unidos, por ser o senhor do Japão e o Japão ter rinchas econômicas e militares históricas com a China, e a China ela é, né, ali uma potência que está surgindo em oposição aos Estados Unidos, com a nova Guerra Fria. E o Japão é um entreposto entre Estados Unidos e China. O Japão fica basicamente entre Estados Unidos, lógico que muito mais perto da China do que dos Estados Unidos. Então acaba sendo ali o quê? Os Estados Unidos, o Japão. Uma base militar no Pacífico para conter o avanço da marinha chinesa caso eles tentem um ataque contra os Estados Unidos. Também seja uma base antimísseis. Ou seja, o Japão vai ser o primeiro lugar a ser arrasado numa guerra deflagrada contra os Estados Unidos. Então por isso que os Estados Unidos precisa que o Japão se arme. É por isso que o Japão, todo o armamento bélico que o Japão tem é comprado da onde? Da OTAN, dos Estados Unidos. Entendem? Então, pontos e contrapontos, né? Eu fugi um pouco aqui da questão dos BRICS, mas de certa forma está interligado com o assunto, porque se o Brasil também se enveredar, se o Brasil, né, for caminhar para se alinhar totalmente ao que a China quer, nós brasileiros vamos nos lascar a beça. Muito, não é pouco não. Porque num primeiro momento, os Estados Unidos vão lançar a taxa, depois vai lançar sanções comerciais. Será que o BRICS ele vai se unir para defender o Brasil? Será que a China e a Rússia vão enviar armamento para defender a costa brasileira? Lógico que não. Porque ainda não é um bloco coeso o BRICS. O BRICS ainda não é um bloco em que todas as lideranças, em que todos os países têm o mesmo objetivo. Na verdade, esse é um bloco vassalo aos interesses da China, que hoje, né, está dentro de 154 países, comandando a economia desses países, porque a China é o principal parceiro comercial de 154 países no mundo. E, lógico, é o maior parceiro comercial do Brasil, a China. O segundo é a União Europeia, o terceiro maior parceiro comercial do Brasil é os Estados Unidos. Porém, é o que está mais próximo de nós para nos impedir de se desenvolver. Então é mais fácil, né, os Estados Unidos chegar aqui do que um socorro vindo da China. E aí um ponto interessante, para ampliar essa questão de discussão bélica, né? O Brasil ele está desenvolvendo justamente o seu submarino nuclear, os seus submarinos nucleares, para quê? Para que a gente possa ter também soberania nos mares. Porque um submarino nuclear, ele é diferente dos submarinos convencionais, e isso é uma tecnologia que apenas, se não me engano, 6 países no mundo têm. Inclusive o Brasil está tendo agora essa oportunidade.
ele pode ficar até de 2 a 3 meses, dependendo do seu porte, da sua tecnologia e do treinamento da sua tripulação. Esse submarino nuclear pode ficar até 3 meses submerso sem vir à superfície. E ele é altamente silencioso. É muito difícil detectar um submarino nuclear. Né? Qualquer outro navio detectar que tem um submarino nuclear nas redondezas é difícil. É muito difícil. Então, o Brasil ele vai passar assim a ter soberania nos mares do sul da sua costa, aqui da costa brasileira. Que essa soberania não pertence ao Brasil, ainda pertence à Marinha Americana. O Brasil ele vai passar a ter soberania também. Uma vez que nós temos também o melhor ou um dos melhores treinamentos de marinheiros de submarino do mundo. Então já comba com isso aí. Esse é um ponto importante e é um ponto bacana também do Estado brasileiro estar investindo nisso. Talvez por isso que o governo Lula, mesmo sendo à esquerda, mesmo sendo internacionalista, alinhados aos interesses da China, o Lula ainda continua permitindo investimento na construção dos submarinos nucleares, mas por conta do alinhamento com o BRICS, por conta da demanda que a China tem do fortalecimento do Brasil. A China ela não está fortalecendo a economia brasileira à toa. A China não vem injetando no Brasil capital à toa. E a tentativa de aproximação, né, cada vez mais com tecnologias da China é justamente para, um primeiro momento, se consolidar como a nova potência global, se consolidar como o país que tem capacidade para reger, né, reger o mundo, reger a geopolítica com mais parcimônia, com mais compassividade e mais humanidade do que os Estados Unidos. Gente, isso é uma fachada, tá? Isso tudo é uma fachada. Depois que alcançar o poder mesmo, depois que alcançar o objetivo, provavelmente o governo da China vai agir de outra forma. Mas por hora ele precisa conquistar adeptos. É assim que funciona. Os Estados Unidos foi a mesma coisa no início. E é preocupante quando você troca de um senhor que você já conhece para um novo senhor. Né? E infelizmente não tem como fugir disso. Por isso que eu falo assim, o único país no mundo que tem soberania, aliás, os únicos países do mundo que tem soberania mesmo, eu vejo só sendo a China e os Estados Unidos. Por isso são as duas únicas hiperpotências do mundo. Por quê? Porque, de certa forma, estão muito equilibrados. Quando um grita, o outro grita do mesmo tom, depois os dois abaixam o tom. Nem a União Europeia, nenhum país da Europa tem soberania porque são subjugados pelos Estados Unidos ainda. Só que nesse cenário de potências, hiperpotências, tem os países emergentes, que nesse caso somos nós, o Brasil, que ficamos nesse tabuleiro geopolítico sofrendo essa pressão de todos os lados. E para piorar, o que mais a gente vê é o seguinte, são pessoas piorando a situação com falas, com narrativas idiotizantes, que não contribuem em nada para o crescimento intelectual do povo, para o debate, para a discussão, para a melhoria do cotidiano, né, do povo brasileiro. Bom, eu quero deixar aqui para vocês, tá, um pensamento bem interessante, uma reflexão filosófica acerca de tudo que nós falamos hoje, né? Bom, deixa eu deixar aqui. Eu tenho que sempre encerrar cada live com uma reflexão filosófica, beleza? Mas antes de encerrar a live, eu peço a você que ainda não segue aqui, segue o perfil aí do TH Historiador, beleza? Dá o seu like aqui na live também para que o TikTok entenda que o conteúdo é bacana e ele entregue cada vez mais para outras pessoas que precisam entender esses assuntos tão urgentes, né, do cenário político brasileiro. E um outro recado que eu quero deixar é muito importante que você se envolva com política, sim. Pô, eu não gosto de política, TH. Gente, a política que eu falo não é sobre Bolsonaro, sobre Lula, sobre quem é melhor, quem é pior, quem foi o melhor presidente. Não é isso. A política que eu falo é você entender, principalmente, como funciona na sua cidade
o que o vereador está fazendo, se ele está cumprindo com as suas obrigações de fiscalizar o prefeito, ou se o vereador da tua cidade ele está sim de conluio com o prefeito, porque se ele tiver, significa que ambos estão roubando você, roubando dinheiro de imposto e não está fazendo a cidade prosperar, a cidade crescer. Então tem que se envolver. Olha, tem que ir na Câmara dos Vereadores, participar de uma reunião, escutar o que eles estão falando, perceber isso. Deputados, senadores, cobrar, vai lá na rede social deles, manda e-mail, olha só, senador, não estou gostando da sua postura aí no Senado. Olha, deputado federal fulano de tal, eu não gostei da sua postura, da sua fala, da sua entrevista, no qual o senhor criticou isso, isso e isso. Por conta da sua postura, o Brasil pode sofrer. Olha, presidente da República, você não pode ficar falando essas besteiras que você está falando, você está prejudicando o país, você não está prejudicando o que você chama de direita ideológica ou de extrema-direita. Quando você prejudica o grupo da extrema-direita, como o senhor diz, o senhor está prejudicando o Brasil como um todo, porque esse povo vive aqui, e quem está sofrendo as sanções somos todos nós, entende? Então por isso que é importante você, brasileiro, se envolver na política, para você saber como cobrar, onde cobrar e como cobrar o seu representante legal, aquele que você elegeu, entende? Bom, então você já curtiu aqui a live? Já deu seu like aqui também? Se inscreve aí, beleza? Para você não perder o conteúdo. E amanhã nos vemos aqui de novo, tá? Um pouquinho mais tarde, por volta das 21 horas, não vou me estender muito, tá? Amanhã às 21 horas eu tenho esse encontro marcado aqui com vocês para a gente poder falar um pouco mais sobre a geopolítica brasileira, beleza? E um pouco sobre as notícias que estão aí interferindo, né, na sociedade brasileira, tudo bem? Bom, para encerrar a live de hoje, eu tenho que deixar aquela famosa provocação filosófica, como de costume. Quem já conhece o TH Historiador sabe que os conteúdos, né, têm que encerrar com uma frase reflexiva, para fazer você pensar um pouco mais sobre as suas atitudes, beleza? E a frase de hoje é o seguinte, é uma pergunta. O Brasil está num grupo que quer desafiar a ordem mundial, mas age como quem espera permissão de Washington para falar. Os BRICS, né? Estamos nos BRICS para romper a dependência ou para continuar exportando soja em silêncio? E aí? O Brasil está num grupo que quer desafiar a ordem mundial, mas age como quem espera permissão de Washington para poder falar, se pronunciar? Agora a pergunta, nós estamos nos BRICS para romper a dependência que temos com os Estados Unidos ou para continuar exportando soja em silêncio, caladinho, como uma colônia agrícola que somos? Fica aí, né, a provocação para os senhores pensarem a respeito, buscarem estudar um pouco mais sobre o tema e se aprofundar. E espero vocês aqui amanhã na nossa próxima discussão, direto ao ponto, sobre geopolítica brasileira, beleza? Somos brasileiros, temos que valorizar aquilo que é nosso, temos que discutir ideias para melhorar o nosso país. Depois a gente pensa se Estados Unidos é legalzinho, se o Donald Trump realmente é o paladino da justiça, se a China tá errada ou tá certa. Depois a gente pensa nisso. Vamos pensar primeiro no Brasil, tá bom? Forte abraço e até a próxima live com TH Historiador. Ah, e outra coisa, hein? Vá lá no link da minha bio e baixa lá, ó, Fachada Democrática, o meu livro, beleza? Você também pode comprá-lo aí, parcelando em até 3 vezes sem juros nos principais cartões. Tá tudo aqui no link da minha bio, beleza? Tô esperando vocês, hein?